E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Amanda Holanda, sou arquiteta e estou aqui para falar com você sobre a norma ABNT ISO-CE 8995, que é uma norma de iluminação para ambientes internos de trabalho. Essa norma está vigente desde 2013. Ela traz conceitos de iluminação e define os valores adequados para os parâmetros de iluminação de acordo com o tipo de uso do ambiente de trabalho. A ISO 8995 traz em sua introdução um parágrafo que define bem o papel da iluminação em um ambiente. Uma boa iluminação propicia a visualização do ambiente, permitindo que as pessoas vejam, se movam com segurança e desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar fadiga visual e desconforto. A iluminação pode ser natural, artificial ou uma combinação de ambas. Uma boa iluminação não é simplesmente uma questão de quantidade, não é simplesmente encher um ambiente de luminárias e pronto, problema resolvido. Para a iluminação de um ambiente ser considerada boa e oferecer conforto, precisam ser analisados os seus aspectos qualitativos também. Como essa luz está se distribuindo no ambiente? Existem zonas de ofuscamento? A cor da luz da fonte luminosa está adequada para o uso do ambiente? Claro que a intensidade luminosa adequada para atingir os níveis desejados de iluminância na superfície de trabalho é fundamental, mas esses aspectos qualitativos precisam ser considerados também. Os nossos olhos têm, até certo ponto, capacidade de se adaptar às diferenças de iluminação do ambiente. Mas convém trabalhar a iluminação de forma a evitar esforços excessivos para realizar essa adaptação dos olhos. Excessos de contrastes luminosos causam fadiga visual. Imagine que você está fazendo um movimento repetido com o braço, como se estivesse fazendo um treino de musculação. Depois de um tempo, você começa a sentir um cansaço muscular no braço, não é mesmo? O mesmo acontece com seus olhos quando você tem contrastes elevados de luminância. A musculatura dos seus olhos vai fazer com que ele contraia e relaxe para fazer essa adaptação visual. Esse movimento é natural dos olhos. O problema é quando ele é forçado a trabalhar além do natural, causando a fadiga visual. Provavelmente você até já passou por uma situação de fadiga visual. Você chegou em casa à noite depois do trabalho e estava com cansaço extremo dos olhos. Eu, pelo menos, sei que já passei por essa situação diversas vezes. Quando temos estímulos visuais com intensidades muito diferentes em um mesmo ambiente, podemos chegar a essa fadiga. As luminâncias muito elevadas, ou seja, uma alta intensidade de luz refletida chegando aos seus olhos, podem causar ofuscamentos, que é uma sensação de desconforto luminoso além da capacidade de adaptação dos olhos. O ofuscamento pode ser evitado seguindo alguns cuidados como evitar posicionar lâmpadas ou luminárias em áreas que possam estar no campo visual direto do usuário. Você já deve ter olhado para uma lâmpada acesa, intencionalmente ou não, e ficou incomodado com essa luz, não foi mesmo? E é porque você só olhou para essa lâmpada por alguns segundos. Imagina agora passar o dia inteiro trabalhando com uma luz vindo diretamente nos seus olhos. Muito ruim, não é mesmo? Outro cuidado que podemos ter é evitar utilizar superfícies muito refletoras na área de trabalho, a fim de evitar um excesso de luminância chegando aos olhos da pessoa que está ali. Superfícies polidas e claras refletem mais luz do que as superfícies opacas e escuras. Você já se viu na situação de estar trabalhando em uma mesa de vidro e a luz de alguma luminária estar sendo refletida diretamente para os seus olhos? Você ficou incomodado, não foi mesmo? Se você não passou por isso, te convido a fazer essa experiência. Se posicione em frente a uma superfície espelhada ou de vidro. Coloque a lanterna do seu celular posicionada de modo em que a sua luz seja refletida para os seus olhos. Você vai ver como vai ser uma situação bem desagradável. Para evitar ofuscamentos, convém também não localizar os postos de trabalho voltados para as janelas externas. Trabalhar olhando diretamente para o meio externo pode causar ofuscamentos porque a intensidade da luz natural é muito maior do que a da luz artificial. Essa alta intensidade pode incomodar com o passar do tempo. Certo, tenho que evitar contrastes excessivos e altos níveis de iluminância no meu ambiente projetado. Entendi. Mas agora entra um detalhe.
Ambientes com contrastes muito baixos e índices de luminância também muito baixos tornam o ambiente monótono. Como eu te disse lá no começo do vídeo, o movimento de contração e relaxamento dos olhos é um movimento natural que precisa ser estimulado durante todo o dia. Então, um ambiente sem contrastes e com baixos índices de luminância são ambientes sem estímulos visuais, ou seja, monótonos. Eita, agora complicou. Calma, não é complicado. O segredo é você projetar um ambiente com estímulos visuais, evitando os excessos. As cores e texturas das superfícies do ambiente te ajudam a criar os estímulos necessários sem precisar fazer um show de luz para todo lado dentro do ambiente. A norma ISO 8995 traz faixas de valores de refletância para as superfícies mais importantes do ambiente que irão te ajudar na hora de projetar. Para o teto, entre 0,6 e 0,9. Para as paredes, entre 0,3 e 0,8. Para os planos de trabalho, entre 0,2 e 0,6. E para o piso, entre 0,1 e 0,5. Quanto mais próximo de 0, mais clara vai ser a superfície. Quanto mais próximo a 1, mais escura vai ser a superfície. Isso significa que todas as paredes do meu ambiente deverão ter refletâncias entre 0,3 e 0,8? Não, a ISO 8995 recomenda esses valores, mas sabemos que cada projeto é um projeto e cada um tem as suas especificidades. Você pode, por exemplo, procurar trabalhar com uma média. Mas vamos concordar que uma faixa de refletância entre 0,3 e 0,8 é uma faixa bem considerável. Você terá uma infinidade de cores para trabalhar obedecendo essa faixa de refletância. Ainda falando do aspecto qualitativo da iluminação, a norma traz os conceitos de aspecto da cor, que são a aparência de cor, representado pela temperatura de cor, e a qualidade de reprodução da cor, representado pelo Índice de Reprodução da Cor, o IRC. As lâmpadas de cor branca são divididas em 3 grupos de acordo com a sua aparência de cor. Cores quentes, abaixo de 3.300 kelvins, cores intermediárias entre 3.300 e 5.300 kelvins e cores frias, acima de 5.300 kelvins. Esses valores de temperatura em Kelvin não têm nenhuma relação com o calor emitido pela lâmpada. É somente uma forma de representar a aparência de cor da luz emitida. Essa aparência de cor tem um efeito psicológico no ser humano. As cores quentes são mais amareladas e trazem uma sensação de conforto e descanso, sendo mais adequada para ambientes como quartos, salas de estar ou salas de espera. Já as cores frias, que são mais azuladas, trazem uma sensação de alerta, de atenção. São indicadas para ambientes de trabalho que exigem concentração, como trabalhos manuais, salas de cirurgia ou cozinhas. O índice de reprodução de cor, o IRC, é a capacidade da luz de reproduzir corretamente as cores. A luz do sol é a luz perfeita. Ela apresenta um IRC de 100. Esse valor vai reduzindo à medida em que vai diminuindo a capacidade de reprodução das cores da lâmpada utilizada no projeto. A norma não recomenda que sejam utilizadas lâmpadas com IRC menor que 80 em ambientes de longa permanência. Quanto à questão quantitativa, a norma traz os valores de iluminância mantida que oferecerão conforto e segurança para os diferentes tipos de uso dos ambientes. Mas o que é mesmo a iluminância? A iluminância é a quantidade de luz que chega à superfície de trabalho. Não importa se o plano de trabalho está na horizontal, na vertical ou inclinado, os valores estabelecidos pela norma serão os mesmos. Esses valores de iluminância na superfície de trabalho são definidos pelo fluxo luminoso, pela distância da superfície à fonte luminosa e pela intensidade luminosa que chega ao plano de análise a partir das diversas reflexões do ambiente. A iluminância média no plano de análise não pode ser menor do que os valores estabelecidos na seção 5 da norma para cada tipo de uso. Vou colocar aqui um trecho da tabela para você conferir.
A norma traz algumas situações em que a iluminância pode ser ajustada de acordo com uma escala de iluminância. Por exemplo, a iluminância pode ser maior do que o estabelecido na norma quando a capacidade visual do trabalhador é abaixo do considerado normal. E a iluminância mantida pode ser reduzida quando o tempo de trabalho no local é muito curto. Se eu for fazer um vídeo falando de cada detalhe da norma ISO/CE 8995, vai ficar um vídeo muito extenso. Mas eu te convido a ler a norma e conferir os outros aspectos abordados. Caso você queira que eu fale sobre algum ponto específico, fala comigo que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo só para isso. Fazer um projeto de iluminação bom, que ofereça conforto e segurança, não é complicado, mas é um processo que requer muito cuidado e atenção. Você viu que eu citei lá no começo do vídeo algumas situações de desconforto luminoso que são muito conhecidas e muito comuns, mas que não são difíceis de serem resolvidas. Por que é então que ainda é tão comum encontrar essas situações nos ambientes? Muitas vezes é só por desinformação. Eu sei que é muito chato ficar lendo essas normas e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te ajudar a entender um pouco mais sobre projetos de iluminação e os cuidados que precisamos ter. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no joinha, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e vem comigo me ajudar a transformar esse mercado de projetos. Vamos juntos realizar projetos que ofereçam mais conforto e segurança aos nossos clientes.